Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação e preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, aqui presentes em nossa
Matriz de São Vicente, também aqueles que nos acompanham por meio das redes sociais. Gostaria de iniciar essa nossa meditação com o versículo 14c dessa carta de São Paulo à comunidade de Colossos, capítulo 3, versículo 14c, que diz assim: o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Olha, nós estamos dentro da oitava do Natal, celebrando ainda essa alegria, 8 dias como se fosse um só, essa solenidade que marca o mistério da encarnação. Deus mesmo vem ao nosso encontro para cuidar de nós e para nos salvar. E celebramos a Sagrada Família. Deus quis viver e estar numa família. Prova de que a família, ela não é apenas um detalhe, uma circunstância em razão da nossa condição humana. A família faz parte do plano de Deus, é do projeto de Deus. Deus quis estar numa família também dele, e por isso nos inspira olhar o exemplo da Sagrada Família de Nazaré. Porque quando nós contemplamos os atos que são narrados da infância de Jesus, sobretudo, mas também toda a história de nosso Senhor, nós vemos uma família como as demais no que tange aos problemas, às dificuldades, momentos de crise. A Sagrada Família também teve momentos em que foi preciso sair correndo para fugir da maldade de Herodes, que mata os santos inocentes para calar a boca do Messias. Mas a graça de Deus vence. A graça de Deus destrona os poderosos, com o jeito que é próprio do Senhor, muito distinto do nosso. Mas a Sagrada Família nos ensina então uma forma sobre como lidar com o problema, com a dificuldade, com as crises. Eu gostaria então de aproveitar este Evangelho, as leituras que são propostas neste final de semana, para lembrar das 3 grandes virtudes teologais: fé, esperança e caridade, o amor. Porque quando nós contemplamos esta narrativa do Evangelho de Lucas que proclamamos hoje, nós vemos ali reunidas essas 3 virtudes. Elas são muito importantes, não podemos deixar passar despercebido nenhum detalhe. Veja, Lucas nos fala que Jesus é apresentado no templo por José e por Maria. Primeira coisa que aprendemos com a Sagrada Família de Nazaré: a fé é transmitida em primeiro lugar dentro de casa. A fé se vive na igreja doméstica, que é a nossa família. Por isso, quando papai e mamãe rezam,
e ensinam seus filhos a rezar, as dificuldades têm um diferente olhar, ganham um olhar da graça, porque Deus gosta de ver a gente sofrendo, não, mas porque elas se tornam possíveis de se superar pela fé. Olha quantas dificuldades teve a Sagrada Família, olha que sofrimento. Maria, que está prometida para José, estão se preparando para celebrar o casamento e consumá-lo, aparece grávida, por obra do Espírito Santo. Tudo bem, mas e falar isso para a sociedade é fácil? Você acha que os judeus daquele tempo iriam acreditar que o Espírito Santo concebeu Jesus? A força do Espírito é que tornou possível. Não iam acreditar, não. Nossa Senhora corria sério risco, um grave risco de ser apedrejada até a morte em praça pública. Então José, por uma inspiração divina, a acolhe, e eles então vão se recensear, e chega o dia esperado do nascimento do Salvador. Eles não têm sequer aonde se hospedar. E depois, como falávamos anteriormente, é preciso fugir do tirano Herodes. Então vamos para o Egito, volta para Nazaré, e vai. Isso é para a gente ter noção de que a natureza humana de Jesus, ela não é fictícia, não é apenas uma brincadeira, mas ela de fato foi vivenciada. Jesus teve dores, teve fome, teve necessidades humanas, como nós as temos. E Jesus teve também uma família como nós temos também. Porém, a Sagrada Família enfrenta suas dificuldades sob o olhar da fé, o olhar da graça de Deus. É triste quando às vezes a gente vê na catequese, a criança chega na catequese e não sabe fazer nem o sinal da cruz. Por que é triste? Saber que a família não está rezando. Ou se reza, não inclui a criança desde pequeno. Por isso que o lugar da criança é na família, rezando com a família, e é na igreja. O lugar de criança é na igreja. E a criança deve ter o direito de ser criança. Por isso que às vezes, quando uma criança tem uma cólica, está passando mal, tem alguma coisa, nós precisamos ter caridade e entender que um dia também nós fomos crianças. E o lugar de criança é dentro da igreja. Porque depois, quando estiverem bem grandinhos, aí nós vamos querer ensiná-los. Vai ser tarde demais. O mundo já vai ter abraçado. E é claro, se os pais vivem a oração em casa, a família, a criança vai aprendendo desde cedo o quão valorosa é a experiência de oração. Como nós podemos superar as nossas dificuldades com a vida de oração? Às vezes, quando a gente assiste a algum matrimônio, a gente faz questão de lembrar para os noivos: está vendo aquela porta ali?
e se abriu para acolher vocês, seus familiares, seus amigos, ela sempre continuará aberta para que vocês possam encontrar no altar da Eucaristia a força, o alimento, o remédio para enfrentar os diversos momentos de sua vida. Mas acontece que muitos casais se esquecem de voltar a este altar para receber Jesus na Eucaristia. Se esquecem de ter uma vida de oração. E aí na primeira crise, na primeira dificuldade, cada um quer tomar o seu lugar. Então, eu vou viver a minha vida, você vai viver a sua. Afinal, tem ocorrido com muita frequência que a maioria dos casamentos são separação de bens. Isso é seu, isso é meu. Se os noivos não têm um horizonte em comum, um projeto de vida somente, cada um vai buscar o seu projeto. Não vai dar certo. Complicado. Porque a vocação para a família, a vocação ao sacramento do matrimônio, ela está de olho em uma outra vocação que é maior, mais ampla e que atinge a todos nós batizados. A vocação para a santidade. Eu quero me casar porque pelo matrimônio, pela minha vocação a ser família, eu vou buscar a santidade. E vou ajudar a minha esposa, vou ajudar o meu marido. Assim como a vocação ao ministério ordenado, a vocação religiosa, a vocação dos consagrados, ela tem como objetivo, como meta, o céu. O matrimônio também deve ter como meta o céu. E aqui, meus irmãos, nós entendemos que é preciso saber esperar no Senhor, este encontro entre Jesus, Maria, José, com Simeão, traz para nós, reacende para nós a importância da esperança, que consola, que fortalece, que nos dá realmente paciência para enfrentar os desafios. Simeão é um profeta. Simeão faz este hino, essa oração bonita. Agora eu posso ir em paz, meu Senhor. Ele espera a vida toda para encontrar-se com o Messias, com o Salvador. E Jesus ali está. Ele o reconhece como o Salvador. Assim também como a profetisa Ana, é da tribo de Aser, uma tribo lá isoladinha, que diante das muitas tentações que passaram, expostos à tentação da idolatria, abandonaram a fé em Deus e buscaram os ídolos. Mas Ana é o retrato de quem permanece fiel a Deus. Ela tem 84 anos, vamos dar 12 vezes 7, 84. Né? Olha os números na Sagrada Escritura. O número das tribos de Israel são 12. O número 7 nos lembra a perfeição, a plenitude. Por isso ela conseguiu permanecer fiel, porque teve o seu olhar no Senhor.
E às vezes os ídolos visitam a vida das famílias e acabam por seduzir e enganar. A nossa felicidade está no dinheiro. Eu vou ser feliz o dia que eu tiver a minha casa. Eu vou ser feliz o dia que o meu carro for da última geração. Eu vou ser feliz quando a minha conta bancária estiver lá em cima. Olha a idolatria que nos rodeia também nos tempos atuais. Interessante, porque o que estão a fazer Maria e José no templo? Estão fazendo um rito de resgate do primogênito. Todo filho mais velho deveria ser consagrado ao Senhor. Você se lembra que o Abraão fez uma experiência assim? Deus pediu para ele: você vai subir o monte e vai entregar o seu filho. Deus o colocou à prova. Porém, não era do interesse do Senhor ceifar vidas. Nunca foi. E por isso ele poupa a vida de Isaac. Mas desde então, esta regra fez parte da vida dos judeus. Para resgatar um filho primogênito, quem era rico tinha dinheiro, comprava um cordeiro. Quem era pobre não tinha dinheiro, comprava um par de pombinhos. A família de Jesus, Maria e José, eram pobres. Estou dizendo para nós: saiam desta ilusão de que a felicidade virá com o dinheiro, com a conta gorda, com a casa nova, com os sonhos materiais que vocês têm. A família é atacada todo santo dia, pela política, pela economia, pelas redes sociais, pelos influenciadores. Agora vê bem, né? Vê bem. A pessoa mal está dando conta da vida dela, ela vive influenciando os outros. E a gente que não tem cabecinha, né? Para buscar na palavra de Deus a fonte, vai deixar guiar a vida por influenciadores. Por que a gente não se deixa influenciar por nosso Senhor Jesus Cristo? Porque ouvimos falar em amor, ouvimos falar em cruz, ouvimos falar em renúncia da própria vontade. Se as nossas famílias estivessem mais influenciadas pela pessoa de Jesus, a nossa vida seria menos tóxica, menos trágica, como se tem demonstrado nos últimos tempos. Irmãos e irmãs, vamos suplicar ao Senhor nessa celebração que Ele tenha misericórdia das vezes em que nós não fomos uma igreja doméstica, falhamos na oração, falhamos com a nossa fé, falhamos na esperança e falhamos sobretudo no amor, na caridade. Nele nós entendemos de fato o que é o amor. Vamos pedir ao nosso Deus que tenha compaixão de todos nós, de nossas famílias. Olhe por aquelas que nesse momento vivem tormentas e tempestades e possa sustentá-las, para que sejam inspiradas por aquilo que a gente ouvia na segunda leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses. O amor é o vínculo da perfeição. Por isso, o homem nunca vai enxergar a mulher com um olhar cristão, nunca vai enxergá-la como sua empregada, nunca vai tratá-la como se trata um animal, como nenhum animal se deve tratar. Por isso, a traição não vai fazer parte da vida do casal, porque não se deixarão tomar pela rotina,
mas farão do seu matrimônio um eterno namoro. Qual é uma das razões que a igreja convida os jovens a viver um namoro santo? Para que se construa uma relação para além da atração física. Um dia a libido cai, um dia a atração diminui, um dia as coisas vão mudar, mas se há amor e carinho, se vive a sexualidade de outra forma, no cuidado, no amor. Quantos casais para nós dão exemplos disso? De que isso não é uma página romântica da Bíblia, não. Casais de 50, de 60 anos de vida matrimonial fizeram isso para nós hoje. Eles sim estão nadando contra a maré, aquela maré que engole todo mundo assim, nos leva e nos torna apenas mais um na massa. Para Deus, nós somos únicos, diferentes e especiais, assim como a nossa família. Seja ela como for, peçamos que Deus a converta e a salve. Mas não vamos procurar famílias perfeitas, porque elas não existem. Não existe. Existe